Despertamento espiritual. Depressão é doença e precisa de tratamento adequado. É comum que, ainda hoje, a depressão não seja vista como uma doença, o que pode ter consequências graves. Os preconceitos e estigmas que costumam ser relacionados a transtornos psicológicos podem resultar, entre outros problemas, em tratamentos mal realizados, quando realizados, e recaídas. Um dos motivos dessa má interpretação é que, muitas vezes, o problema é confundido com tristeza ou preocupações passageiras. Ainda não se sabe quais são as origens da depressão, uma doença complexa que tem consequências físicas e emocionais. Conhecida também como transtorno depressivo maior, TDM, é caracterizada por sinais que interferem na habilidade para trabalhar, estudar, comer, dormir e apreciar atividades antes agradáveis, explica Aceoli Lacerda, professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. O problema é mais comum entre pessoas de 20 e 40 anos, mas pode ocorrer em qualquer faixa etária. Existem dois sintomas centrais: tristeza persistente e perda de interesse por atividades das quais costumava gostar. Para a depressão, ao menos um deles deve estar presente e tem que durar no mínimo 2 semanas. Mas há outros que são secundários, como alteração de peso ou da libido para mais ou para menos, dificuldade de concentração, perda de memória, sentimento de culpa inapropriado e alteração no sono, completa o especialista. Apesar das confusões relacionadas à depressão, há problemas que realmente têm ligação. Caso da ansiedade. Lacerda explica que é frequente que ambos ocorram ao mesmo tempo. Quem tem ansiedade crônica, em cerca de 70% dos casos, desenvolve depressão e o contrário também é verdadeiro, explica o psiquiatra, que ressalta que, nesse caso, o diagnóstico também deve ser feito por médicos. De acordo com o especialista, entre os fatores de risco para a depressão estão pessoas com histórico familiar, fator genético, da doença, que enfrentam situações repetidas de estresse, que tenham perdido um dos pais ainda na infância ou sofrido qualquer tipo de abuso nessa época. Pastora Eliane Levando Jesus.